Jingle bell, acabou o papel. Boa tarde, bom dia, boa noite. Mas uma coisa é certa, Feliz Natal. Estamos aqui no dia 24 de dezembro de 2020. Eu e a Olivia na 20ª semana desse nosso programa, 21 semanas para 2021. Eu tô com todas essas luzes estranhas, porque hoje eu tô no meu quarto. A casa está nos preparativos para o Natal. E enquanto eu tô aqui falando, estamos aguardando a Olivia. Em algum momento ela deve aparecer, sem dúvida nenhuma. Para quem está chegando aqui agora, o que são essas 21 semanas? Essas 20. Nós, ao longo dos últimos 5 meses, trouxemos aqui conteúdo de antroposofia, de aconselhamento biográfico, uma trajetória de preparação para a virada do ano. Então, vamos trazer aqui a Olivia, vamos transar. Olivia, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Oi, Silvia! Oi, Olivia! Você já está de Natal mesmo, tá com Natal na cabeça, né? Eu estou com o Natal na cabeça, já estou com a roupa de Natal. Ops, ficou um pouco decotado demais, mas não é tudo isso. Estou com essa luz reverberando porque eu vou fazer essa live sem óculos. Exatamente. Eu vejo você embaçado, Olivia, mas essa eu vou fazer sem óculos. Então, estou aqui com o computadorzinho na mão, a luz tá uma coisa. Mas está tudo bem. Tudo Tá bom tudo com bem. Tudo bem comigo também. Oi, Oi, ô Hans. Olá, olha assim, chegamos, 20ª semana. 20ª semana, estamos nos finalmente. Estamos nos finalmente e chegamos ao nosso setênio. No setênio, meu Deus do céu. É, A gente vai poder falar sobre esse setênio, como usam a expressão no lugar de fala, né? Esse lugar de fala de quem está vivenciando esse setênio, que é aquele que encerra a questão das leis biográficas. isso. E a gente tem que lembrar, né, Silvia, que a gente só está engatinhando nesse setênio porque a gente está no comecinho dele, né? A É, gente ainda. olha, amiga e amigo que nos acompanham, nós estamos engatinhando, mas os nossos joelhos estão super ralados. Os nossos cotovelos, as nossas mãozinhas estão todas cheias de marcas. As cicatrizes estão por todo o corpo. Início de setênio, mas as marcas já se percebem por todo o corpo, sejam as das rugas, sejam as cicatrizes invisíveis, e seja o fato de que, ainda que a Olivia tenha falado que a gente está engatinhando, a gente já não consegue mais engatinhar do jeito que queria. É verdade. Você pode trazer o poema para a gente, Olivia? Sim, sim. O verso diz assim: só quando meu pensar for luz, a minha alma brilhará. Só quando a minha alma brilhar, a terra será uma estrela. Só quando a terra for uma estrela, serei verdadeiramente um ser humano. Essa, esse verso é realmente assim, parece que ele cai mesmo, como uma luva, né, para esse setênio que a gente está fechando com essas leis biográficas que você teve falando, né, Silvia? Sim, e essa última frase, só quando a Terra for uma estrela, serei verdadeiramente um ser humano. Agora, do alto do nosso nono setênio,
a gente pode perceber um pouco o que é esse caminhar em direção a ser um ser humano. Não é porque nascemos, né, gente, mas em ser gente e se transformar num ser humano existe uma longa caminhada, muitos tropeços. É verdade, né? A gente tem aí bastante aprendizado para recapitular, né, Silvia, nessa fase agora que a gente entra no nono setênio, né? E é um momento realmente muito, muito, vamos dizer assim, fértil, né? Para a gente poder ressignificar, para a gente trazer um novo olhar, uma nova visão para tudo que a gente viveu, né? Eu acho que bate na nossa porta agora, porque a gente não tem mais para onde ir em termos de percepção da finitude, né? É quando a gente está verdadeiramente se confrontando consigo próprio em relação aos propósitos, aquilo que a gente se propôs a fazer. Eu fiz aquilo que eu tinha me proposto, ou eu fui enrolando uma série de coisas, né? Fui atribuindo à vida dificuldades às vezes maiores do que o que ela oferece, sem tirar as dificuldades que a gente sabe. Mas será que eu fiquei muito tempo preso a determinados obstáculos e a partir disso eu não me libertei, não me liberei, não me desenvolvi da forma como agora eu falo, se eu tivesse feito, se eu tivesse lido. Acho que é quase a fase do se eu, né? Ah, se eu é. Mas é muito importante também a gente poder falar, poder contar que, se eu ainda acho isso importante, eu posso realizar. Exatamente. Por trás de um setênio há sempre uma porta aberta, há sempre uma possibilidade. E a possibilidade é exatamente essa. Nós já trouxemos no último encontro que nós vamos adensando o corpo, mas sutilizando a alma, e nesse processo de sutilizar a alma, aqui a gente tenha, assim, não é mais a percepção. Nós separamos o joio do trigo mesmo. Nós separamos o essencial do acessório, porque eu não tenho mais tempo a perder. Realmente, né, a gente se dá conta que a gente tem que aproveitar bem o nosso tempo, né, com aquilo que realmente importa, né? Então, todas aquelas perguntas que a gente foi se fazendo em cada setênio, porque sempre tem uma pergunta para a gente se fazer, né? É agora que a gente fala assim, bom, então, de todas aquelas perguntas, o que é mesmo essencial, né? O que é que vai fazer valer a minha vida, né? O que é que, o que eu posso me dedicar inteiramente, que isso vai fazer sentido, né? Porque todos os outros sentidos, né? A nossa audição, a nossa visão, né? A nossa locomoção, todos esses sentidos, eles já começam a fraquejar. Assim, eu não sei se alguém que está nos ouvindo, ou se é a Olivia, aqui, você já ouviu falar daquele problema de junta? Junta tudo e joga fora, né? Porque dói aqui, dói ali, mas é, esse é um aspecto. Doenças começam a aparecer, se já não apareceram antes, mas doenças mais sérias, doenças mais debilitantes, começam a surgir nessa idade. Então, colesterol, coração, respiração, locomoção, as juntas, né? A questão dos dedos, tudo isso vai trazendo mais dificuldade da nossa, digamos assim, da nossa percepção material do mundo.
Aquilo que lá nos primeiros setênios nós estávamos completamente abertos, né? A gente ouvia tudo, a gente queria ver tudo, a gente queria tocar, sentir, nosso equilíbrio estava ótimo, porque nós não abordamos isso aqui ao longo das lives, mas para nós na antroposofia nós temos 12 sentidos, os 5 de dentro e 7, né? 5 de fora e 7 de dentro. Agora, a gente precisa aperfeiçoar esses sentidos todos dentro de nós. A vida ainda vai ter sabor para mim, Olivia? Sim, muito sabor. Ainda que eu perca um pouco do paladar, né? Uhum. É isso mesmo, né? Como você está falando, né? Essa coisa da vitalidade que a gente também já trouxe, né? Então, se no início da vida, né, a gente tinha muita vitalidade, mas pouca consciência, agora isso está completamente invertido, né? É uma oportunidade para que, com a perda da nossa vitalidade, a gente amplie a nossa consciência, a gente realmente se dê conta de desenvolver essa consciência. E ainda fazendo paralelo, né, com o começo da vida, se lá, naquele começo da vida, a gente teve a oportunidade de desenvolver confiança na vida, né, confiança nas pessoas, neste momento, a gente tem mais facilidade para entregar de si mesmo, né, para a gente abrir mão de algumas coisas em prol de outras, de um bem maior, né, de um interesse maior, e não só tão focado no meu próprio interesse. Isso. Se nós fizermos as escolhas e os caminhos que nos levam a esse desenvolvimento relacionado à sapiência mesmo. É aqui que a gente começa a ver aquelas pessoas que outras chegam até essas pessoas de mais idade, assim, como eu ou você, e nossa, puxa, você sempre tem uma palavra que me ajuda nisso. As pessoas começam a te procurar por conta daquilo que você, daquela bagagem que você tem para compartilhar. E isso é maravilhoso. Essa é, eu acho, a maior das dádivas que chegar numa terceira, quarta idade pode nos dar. A gente compartilhar com o mundo aquilo que o mundo nos ofertou ao longo da nossa caminhada. Uhum. A gente tem até um certo isolamento dentro de si, né? Mas a gente já tem uma outra forma de se relacionar com o mundo. Os excessos já não são mais tão necessários. A gente apara tudo. Você. Bom, a gente está sempre falando aqui de alguém que esteja num processo de equilíbrio. Sem dúvida nenhuma, porque existem as pessoas que continuam ainda naquela busca, para quem se lembra das 3 fases, das 3 linhas de desenvolvimento a partir dos 42 anos, existem outros caminhos, algum mais apegado à matéria e o outro, digamos assim, indo com o corpo físico, né? E aí, aproveitando, né, se eu vou te cortar agora mesmo, porque vou fazer, assim, até propaganda agora, né, mas para quem, né, está mais voltado mesmo para uma visão mais pessimista da vida, que está se sentindo mais amargurado, é, onde os rancores, né, de alguma forma, ainda são muito evidenciados, pode procurar a Silvia, pode me procurar, que está na hora de rever a sua história, né, porque tem preciosidades nela, né, e é uma possibilidade mesmo de fazer com que você veja outros acontecimentos de uma nova forma, né? Nossa, muito bacana você ter trazido isso, porque agora, nesses últimos 2 dias, me chama mais a atenção a quantidade de aplicativos que estão fazendo retrospectiva. Retrospectiva 2020. Então, você tem a retrospectiva do jornal, você tem a retrospectiva do aplicativo de música, do aplicativo de mídia social, o Instagram, né, o próprio Facebook.
E, e eu parei para olhar isso, não sei se isso acontece com você. Bom, me surpreendeu quando o aplicativo de localização geográfica, de fazer caminhos, apareceu ali. Você quer ver a sua retrospectiva? Eu falei, o quê? O próprio aplicativo Waze está querendo mostrar para mim quais foram os caminhos que eu percorri. Isso, Ah, isso ele me não tem nem noção, né, Silvia? não tem nem noção. Quem que ele pensa que é? O que ele vai falar para mim? Então, isso que a gente está trazendo aqui agora, nesse nono setênio, é algo que a gente oferta lá desde o quinto setênio, né? Dos 28 aos 35. Uhum. Essa revisitação, essa retrospectiva de vida, ela é fundamental que a gente faça em diferentes etapas da nossa vida para não acontecer o que a Olivia está falando. A gente não ficar enchendo o nosso caminhãozinho de ressentimento, de mágoa, de dores, de pedrinhas que nós fomos encontrando ao longo da vida. E ao invés de superar essas pedrinhas, nós colocamos na mochilinha. Aí não há coluna que aguente, né? Com 60 a gente vai, nossa senhora, verga tudo aqui. É, é muito assim, né? Então, esse é um momento mesmo muito oportuno, né? Ele é oportuno e, de novo, ele é o da urgência. Isso a gente não pode deixar de falar. Por que, que ele é o da urgência? Porque agora, neste momento, nesta etapa, para nós, aquela frase, o tempo urge, ele é verdadeiro. Com 18, a gente estava preocupado se o tempo urgia? Imagina, tem a vida inteira pela frente. Com 25, 28, que você está lá se firmando, 35, não. Existem tantas demandas da vida que a gente acaba não parando para isso. Mas agora, o momento é agora. O momento é agora. O momento é agora. E é bem legal também a gente lembrar ainda daquela outra imagem que a gente já trouxe em outro momento, né, Sil, que são as estações. Então, a gente agora está no final do outono, né? Nós vamos entrar no inverno, Da né? vida, gente, da vida. Porque no Brasil Da nós vida. estamos no verão, a gente sabe. Não estamos louca, não. Da vida, da vida. É o outono, né, da vida. Bom, e esse período, já trazendo também as analogias da natureza, ele é muito rico por quê? Porque aquelas folhas que caem, elas alimentam a árvore para gerar novos frutos. Tem coisa, Isso mesmo. né, dentro desse processo do ciclo. É, vai alimentar a terra, né? Para que ela realmente tenha muitos nutrientes e aquelas sementinhas que a gente joga lá, que elas ficarem lá na terra, adormecidas, elas vão germinar numa outra primavera, né? Então, a gente precisa mesmo ter muito cuidado, né? Com este momento para que realmente aquilo que a gente tem agora possa estar ajudando a frutificar novas sementes, né? A germinar novas sementes. Então, é como que a gente pode apoiar também os movimentos de quem também está lançando sementes lá atrás, né? É a beleza do eterno porvir, da gente observar esse processo. A vida ela é reciclável, né? Nós estamos num constante processo de reciclar a nós mesmos e de servirmos de adubo para aqueles que virão depois de nós. Eu sempre brinco com os meus filhos que, já que um dia eu vou virar cinzas, que eu seja algum tipo de cinzas que seja fertilizante, Uhum. aquilo que eu tenha de melhor que ajude a nutrir os próximos. E esses próximos não são só os nossos filhos. São os próximos a partir do nosso trabalho, são os próximos a partir dos nossos espaços de doação,
são a partir dos nossos talentos, daquilo que a gente oferta para o mundo. E agora, neste setênio, pode ser que a gente, nesse processo de dar uma polida em nós mesmos, quem sabe nasce alguma coisa assim, um escritor, uma artista, algo que traga uma outra expressão. E eu fui fazer uma pesquisinha pequena de pessoas que são ainda produtivas na. A gente tem que falar da quarta idade, porque né, terceira idade estou eu e a Olivia com 57. O pessoal, o próximo, minha mãe com 80 e tantos, está na quarta idade. Bom, Chaplin faleceu aos 88 e ainda produzia. Não preciso mencionar aqui que Fernanda Montenegro continua atuando e se doando e se colocando no mundo da forma dela. Independente se gostam do que ela fala ou não gostam do que ela está se colocando. Temos, bom, a rainha da Inglaterra, que já virou até meme, é uma pessoa que está aí com seus 90 anos e atuando. Nós, na antroposofia, temos agora, estamos vivenciando pequenos renasceres da doutora Gudrun Burkhardt, que em questão dos últimos 2 ou 3 meses, eu acho que ela completou 80 e poucos ou 90, não tenho certeza, mas está com uma idade bem avançada, ainda passando por questões médicas e bordando, conversando com os netos e com os bisnetos, transmitindo uma infinidade de pessoal que está aqui no Instagram. Quem é que não segue o Ari Fontoura no seu Instagram desde o início da pandemia? Esse homem com 80, eu acho que ele está com 88 anos, ele criou sozinho dentro do seu ambiente de casa e a partir disso ainda conseguiu patrocínios financeiros e tudo mais. Ele foi uma das maiores diversões e um dos maiores alentos nesse período em que nós ficamos muito mais fechados em casa do que antes. Cora Coralina, nossa, a lista é imensa. Eu também tive conversando com algumas pessoas, com a minha cunhada e tal, e ela estava me lembrando que o Saramago, por exemplo, ele só apareceu mesmo assim para o mundo, né, nesse setênio, por volta dos 60 anos, né? Do que E a será que gente, liberta, né? então, tantas coisas, né, que ficaram para trás, e como a gente já estava falando aqui antes, e que a gente fala assim, mas o que é mesmo que eu quero fazer, né? Bem, eu agora não tenho mais que me preocupar com a educação dos filhos, em ser isso, em ser aquilo, porque os filhos já cresceram, eu já estou mais liberto destas obrigações e eu posso ser mais eu, né? Eu não preciso mais estar cumprindo isso e posso ser mais eu. Aquilo que eu tenho para realizar, para doar, eu agora posso me dedicar, né? Eu diria até que o verbo não é nem só o poder. Eu tenho que, sabe, há essa urgência interna de ficar em paz consigo própria, em paz Uhum, mesmo, de se realizar. E não se realizar a partir de alguma coisa que está fora. Essa realização, ela vem de dentro. Né? ela vem. É É, comigo para mim. Se eu vou fazer docinhos, se eu vou bordar, se eu vou cantar, se eu vou dançar balé, é a expressão da minha alma que precisa se colocar, né? Ela, caso ela esteja aprisionada nesse sentido, esse setênio vai sacudir muito, porque não olhar para isso pode acelerar, sim, processos de adoecimento, de tristeza, de depressão. É um caminho muito duro. E quem é que não tem ao seu redor um idoso, um velhinho, alguma coisa que, alguma pessoa que né, deixou de sorrir para a vida? Está na vida, mas deixou de sorrir para ela. Para é. a gente sorrir até a hora que os nossos lábios e os nossos olhos se fecharem.
É verdade, né? E a gente vai, então, nessa possibilidade mesmo de estar criando uma nova realidade para a gente, né, Silvia? Acho que a gente tem a cada dia, né? Mas a gente tem, como em épocas especiais como essa do Natal e também do nono setênio, né? Essa possibilidade de a gente olhar para a vida de uma forma diferente, da gente criar uma nova realidade, né? E uma realidade que tem a ver com aquilo que é mais valoroso para a gente, com os valores que a gente realmente acredita, né? Acho que, olha só que feliz coincidência a gente está falando do nono setênio numa época como essa, né? Sim, sim. E depois de tudo, o que nós passamos e daquilo que a gente ainda não sabe que vai passar. Porque Sim. ninguém prevê, ainda que tenhamos aqui nesta live a presença de uma pessoa que faz revolução solar como ninguém, apresento Liz Olívia Gonzalez, né? Maravilhosa. Ainda que os astros possam apontar, né? Não caminhos, mas possibilidades, a gente não prevê o futuro. Então, talvez até aqui que a gente está chegando no horário de encerrar a nossa live, tem a nossa perguntinha também. Hoje é um dia muito importante para, digamos, para o mundo ocidental, para os cristãos, mas eu gosto sempre de lembrar que nessa época do ano, tanto os judeus quanto os muçulmanos, quanto nós cristãos, celebram um processo de renovação, cada um na sua crença. Então, essa energia está muito forte nesse momento. E é com essa energia que eu desejo para a Olívia aqui ao vivo, que ela passe essa noite abençoada com a sua família e que a gente reconheça que esse ano o que ficou mais forte é que tudo que a gente precisa nessa vida é saúde, porque todo o restante a gente dá um jeito. Tem outros tantos restantes que a gente precisa mesmo estar desenvolvendo e não deixar a vida soterrar dentro da gente, né? E acho que uma dessas coisas tem a ver com realmente a gente manter o nosso amor confiante, né? Que sim, temos muitas, muitas incertezas pela frente, né? E a gente precisa aprender a desenvolver, se não desenvolveu, confiança, que tudo tem um sentido. A gente não está aqui por acaso, as coisas não acontecem por acaso, e eu continuo acreditando que a vida é muito generosa e que ela traz para a gente aquilo que a gente precisa para continuar o nosso desenvolvimento, né? Então, eu desejo mesmo que a gente confirme, né, a nossa confiança num bem maior, cada um do seu jeito, e que a gente construa dentro de nós um ser humano melhor, né? Se cada um se empenhar um pouquinho em si mesmo, a gente vai ter uma comunidade melhor, com toda certeza, né? Sem dúvida. E como não poderia deixar de ser, além dessas palavras lindas de Olivia, Olivia é uma poetisa. Vamos para as perguntas de reflexão do nono setênio. Vamos lá. Para quem não chegou nessa fase, como você deseja chegar? Como se vê nessa etapa da vida? E para você que já chegou a que já está nessa etapa dos 56 aos 63 anos, qual é a realidade que você quer criar daqui para frente? E o que você tem ganhado com a vida que você tem levado? Então, se a gente está nesse processo mesmo de reflexão, um pequeno olhar, né, de retrospectiva, que é a palavra que está na moda, né? Retrospectiva é com aconselhador biográfico, fica bem claro isso. Mas olhando para trás, o que você tem ganhado da vida a partir do que você tem feito? E agora, nesse último setênio regido pelas leis biográficas, quais são as projeções que você faz para a sua próxima etapa de vida? Muito bem.
Traz pra gente, então, agora o verso, Sil. Vamos lá, que está no comecinho, aumentar a letra. Só quando o meu pensar for luz, a minha alma brilhará. Só quando a minha alma brilhar, a terra será uma estrela. Só quando a terra for uma estrela, serei verdadeiramente um ser humano. Herbert Hahn. Feliz Natal, Olivia. Na paz do Feliz Senhor, Natal. para você, para sua família e para todas as pessoas que nos acompanharam pelas últimas 20 semanas. Sim. Semana que vem, vamos lembrar, né, Sil? Não acabou aqui, né? Nós só estamos na 20ª. Ainda tem a 21ª semana. Semana que vem, E vai mudar, lá no Brasil. porque não é a decoração de Natal. Ai, vamos lá. Vamos lá. Lá, 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 lá.